Estas são suas primeiras palavras em espanhol. Se você memorizar elas, você vai conseguir se expressar muito melhor no idioma. Então, hoje a gente vai memorizar os dias da semana, os meses do ano, as cores e os números. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Antes da gente passar para os meses do ano, a gente vai fazer um pequeno exercício para você praticar os dias da semana que você acabou de memorizar. Então, aqui você pode colocar com as suas informações. Por exemplo, eu vou responder com as minhas informações. Hoy es viernes, el sábado es mi día favorito. El domingo passo tempo com minha família. Então aqui você vai colocar com suas próprias informações qual é o dia de hoje que você está assistindo a aula, qual é o seu dia favorito e qual é o dia que você passa com a sua família. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre e diciembre. Agora a gente vai praticar exercícios com os meses do ano. Então, nós temos aqui: mi cumpleaños es en febrero. En diciembre celebramos la Navidad. Mi mês favorito es febrero, porque é mi cumpleaños, sabes? Então, você vai colocar as suas próprias informações aqui para você praticar os meses do ano. Blanco, negro, gris, rojo, azul, azul oscuro, azul marino, amarillo, verde, naranja, morado, rosa, marrón, dorado, plateado e mostaza. Agora, como vocês já sabem, a gente vai fazer os exercícios com as cores em espanhol. Então, temos aqui a frase: Mi camisa es. É para vocês colocarem qual é a cor da camiseta que vocês estão usando agora. Mi color favorito es el. E aí você vai colocar qual que é a sua cor favorita. Uma dica bônus é que os números, as cores, os meses e os dias da semana são masculinos. Então, enquanto em português a gente fala as cores, em espanhol, nós falamos los colores. Em português, a gente fala os números. Em espanhol, a gente também fala los números. Em português, a gente fala os dias da semana. Em espanhol, los días de la semana. Só que em português, a gente fala a segunda-feira, a terça-feira. Em espanhol, é el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. E em português a gente fala o mês de janeiro e em espanhol também é el mês de enero. Então, lembrando que essas quatro categorias de palavras, elas são masculinas. Então, voltando aqui para o exercício. Mi color favorito es el. Aí você vai colocar a sua cor favorita. No me gusta el. Você vai colocar aqui qual é a cor que você não gosta. Então, eu vou responder com as minhas informações pessoais. Mi camisa es negra. Mi color favorito es el blanco. Me encanta. No me gusta el gris. Para nada. Então, aí você vai praticar as cores agora. Agora a gente vai passar para a parte mais longa do nosso vídeo. Por quê? A gente vai aprender a contar de 0 até 100 em espanhol. Mas detalhe, eu não vou contar todos os números, porque vai chegar um momento dos nossos números que ele vai repetir a estrutura. Então você só vai aprender a estrutura dos números. E essa é uma dica também para vocês. Se vocês querem aprender sobre os números em qualquer idioma, aprenda a estrutura dele antes. Por exemplo, eu sei contar de 0 até 100 em japonês porque eu aprendi a estrutura. Então, por eu ter aprendido a estrutura, eu acabei automaticamente memorizando todos os números. Então, vamos começar. 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A gente vai fazer uma pequena pausa. Você percebeu que todos os números do 20 eles são tudo junto? Por exemplo, em português a gente fala 21, 22, mas em espanhol não é assim. Em espanhol a gente junta todos os números. Então é muito importante que você memorize, memorize, memorize até o número 30 pelo menos, que aí os outros números eles vão sendo mais fáceis para vocês. A partir do número 30, a gente vai acrescentar a letra E, igual é no português. Então a gente fala 31, 32, 33, 34, 35 e assim por diante. A mesma coisa o número 40, 41, 42, 43 e assim por diante também. E todos os números, essa é a regra. Todos os números daqui em diante a gente coloca a letra Y no meio. 50, 60, 70, 80, 90, 100. E aí, agora você aprendeu a contar até 100, porque você já sabe que a partir do 30 é a mesma estrutura do português. Só que a gente tem um detalhe: a partir daqui do 101, 102, 103, a gente tem uma outra regra em espanhol. Acontece que no português a gente fala 101, 102, 103 e tem esse E no meio. E no espanhol a gente vai tirar esse E do meio. Então, no caso, a gente falaria assim, ó. 101, 102, 103, 104, 105. Então, não tem esse I no meio para poder falar os números depois do 100. E aí, vocês gostaram de memorizar os números? Se você precisar repetir várias vezes é normal, porque os números em espanhol a gente precisa repetir várias vezes até pegar. Tem gente que está no avançado e ainda erra os números em espanhol, então é muito normal. Por isso que essa aula é muito importante você ter essa base muito bem fortalecida. Agora a gente vai fazer os exercícios com os números. Agora você vai preencher com os números que tá faltando aqui nesse exercício. Por exemplo, tenho tanto nariz. Então, quantos nariz você tem? Aí você vai responder aqui. Tenho ojos. Quantos olhos você tem? Vai colocar aqui. Tenho dedos en la mano. Quantos dedos você tem na mão? Vai colocar aqui. Mi cumpleaños es el de E aí você vai colocar o dia e o mês do seu aniversário. Por exemplo, eu vou falar o meu. Mi cumpleaños es el 17 de febrero. É agorinha, é meu aniversário. Então, é para vocês praticarem os números. Agora a gente vai praticar o nosso diálogo. Então, nós temos aqui dois personagens. Você vai ser a personagem em laranja e eu vou ser a personagem preta. Então, toda vez que aparecer escrito em laranja aqui, você vai ler aí em casa, beleza? Vamos lá. Que dia é hoje? Em que mês estamos? ¿Cuántos días hay en febrero? ¿Cuál es el color de tu camisa? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de memorizar os dias da semana, os meses, as cores e os números em espanhol. Já se prepara que vai ter muito mais aula vindo por aqui. E a gente se vê na nossa próxima aula.